Olá, nono ano, espero que todo mundo esteja bem. A gente vai relembrar o que a gente estava vendo na última aula, tá? Que a gente começou a falar sobre reações químicas. A gente vai passar relembrando e eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro como ocorre, beleza? Então, lembrando que a reação química é quando ocorre a transformação daquele composto, certo? É quando tem um composto antes e acontece algo por temperatura, por pressão ou por solubilidade, por se dissolver uma coisa na outra e se transformam em outras coisas, tá? Isso é uma reação química. Qual é a diferença dos tipos de transformações? A gente tem o tipo de transformação física e o tipo de transformação química. A transformação física, ela tem a ver com aquela questão da temperatura de fusão, de ebulição, lembra? Que são as mudanças dos estados físicos, ou seja, do sólido para o líquido, para o gasoso e vice-versa, né? Então, é aquela em que a matéria não passa por mudanças em sua composição. Por exemplo, o cubo de gelo. O cubo de gelo é água, só que no estado físico sólido. Quando tem o gelo, não deixei de ter água, continua sendo água, apenas o estado físico dela está modificado, está no estado sólido. Quando começa a derreter esse cubo de gelo, ela vai para o estado líquido, ou seja, ela continua sendo água. Não teve uma mudança na composição dela, apenas no seu estado físico, ok? Na reação química, o que acontece? A composição das substâncias muda, ok? Então, a matéria passa por mudanças na sua composição, se transformando em outra coisa, ou seja, em novas substâncias que serão formadas, tá? Por exemplo, na combustão, que eu dei o exemplo para vocês, quando começa a pegar fogo. Eu tenho a madeira, um pedaço de madeira, com aumento da temperatura, né? O que acontece com essa madeira? Ela vai se transformar em cinzas e em gás carbônico. Então, ela vai se transformar em outra coisa. Ela não é mais madeira depois de passar por essa reação, por esse processo, certo? Aí, então, eu tenho uma reação química. E essa reação química eu chamo de combustão nesse caso, ok? Mas tudo a nosso redor sofre reação química. Todo o alimento que a gente vai ingerir, o nosso corpo realiza reações químicas para poder digerir aquele alimento, certo? Para tirar os nutrientes deles. Então, acontece reações químicas o tempo todo. A fotossíntese é uma reação química que acontece. Então, pega a luz do sol, a água, o gás oxigênio, o gás carbônico e transforma em glicose. É uma outra substância, é uma reação química. Então, reações químicas acontecem o tempo todo, em todo lugar. E para a gente entender quimicamente como acontecem essas reações químicas, nós vamos fazer um link com a matemática. Então, a gente tem os reagentes de um lado da seta e depois nós vamos obter o produto. Algo vai acontecer neste caminho para que o reagente se transforme em produto, certo? Isso pode ser um aquecimento, pode ser a luz, por exemplo, no caso da fotossíntese, o agente que faz com que essa reação química ocorra, por exemplo, na fotossíntese, é a luz solar, certo? No caso da combustão, é o fogo, aumento de temperatura. Então, eu tenho determinados reagentes antes, acontece alguma, é influenciado por alguma coisa e se transforma em outras coisas, em produtos, que a gente vai chamar de produtos, certo? E a gente, então, pode identificar, a gente já viu que a gente estudou a tabela periódica, existem elementos químicos e tudo, exatamente tudo que existe é formado por elementos químicos. Então, esses reagentes serão determinados elementos químicos, vai acontecer, vai sofrer alguma influência para que eles produzam produtos, certo? Novas substâncias, novos elementos químicos, combinações de elementos químicos, ok? Então, a gente viu alguns exemplos aqui, alguns símbolos, o que representaria. Esse símbolo de delta que representa, em cima da setinha, está representando que foi aquecida, aquela solução foi aquecida, que então é isso que influencia, aumento de temperatura que influenciou essa reação química. Aqui, nesse símbolo aqui, quer dizer que foi por influência da luz, como por exemplo na fotossíntese, tá? Quando a seta, ela no final da reação está indicando para cima, quer dizer que o produto
resultante dessa reação teve o desprendimento de gás, ou seja, um dos produtos é gás, que não tinha antes e agora no produto tem. Então, quando tem essa setinha, quer dizer isso, tá? E quando tem uma setinha, metade de uma seta, um para cada lado, quer dizer que essa reação, ela pode voltar a ser o que ela era antes, tá? Não é uma reação que não tem mais como os reagentes serem obtidos novamente. Então, por exemplo, eu tenho reagentes, tem uma influência de algo, acontece a reação química e obtive produtos. Se a metade tem esse símbolo aqui, ó, de reversível, quer dizer que se esses produtos reagirem entre si novamente, nessa mesma condição, eu posso obter os reagentes que eu tinha antes, novamente, tá? Isso é raro, mas acontece, ok? Então, esses símbolozinhos, eles são importantes para a gente identificar o que está acontecendo naquela reação, ok? Aí, nós temos duas leis bem importantes que vão reger essas reações químicas, certo? Por exemplo, a lei de Lavoisier, ou então a lei da conservação das massas, tá? Que ele dizia o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que ele queria dizer com isso? Ele quis dizer que tudo que estiver nos reagentes, obrigatoriamente eu vou ter no produto, porque nada surgiu de repente nessa reação e nada me foi perdido. Simplesmente ocorreu a transformação daquelas substâncias. Então, isso que é essa frase e essa lei, como é uma lei, ou seja, não tem exceções, é sempre assim. Nunca vai ocorrer uma perda e nunca vai surgir um átomo do nada no meio da reação. Ok? Então, numa reação química, a quantidade que eu tenho nos reagentes, obrigatoriamente, eu tenho que ter a mesma quantidade nos produtos. O que vai acontecer é apenas uma nova organização desses átomos, certo? Vai ser uma transformação, mas os átomos vão estar ali, continuam ali, eles só vão estar agrupados de formas diferentes. Ok? Aí a gente deu esse exemplo aqui, né? Por exemplo, aqui eu tinha 12 gramas de carbono no estado sólido, esse S entre parênteses quer dizer que é o estado físico sólido. Eu tinha oxigênio, gás oxigênio, O2, no estado gasoso, nos reagentes, 12 gramas de carbono, 32 gramas de gás oxigênio. Ocorreu a reação química e o produto resultante foi gás carbônico, CO2, no estado gasoso, 44 gramas disso. Ou seja, 12 mais 32, 44. Então, nada se perdeu, nada surgiu, nada foi criado do nada, e, na verdade, tudo se transformou apenas. Eu tinha carbono separado, oxigênio separado, agora eu tenho gás carbônico. Ou seja, uma molécula que juntou esses dois átomos aqui que eu tinha antes. Essas duas moléculas, né? Essa aqui era uma molécula. Então, quando eu tenho mais de um átomo, por exemplo, aqui, ó, O2, eu tenho 2 átomos de oxigênio. É importante a gente ver como uma molécula, certo? Aqui eu tenho um átomo, eu tenho um carbono só. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Quando eu tenho 2 átomos ou mais, já é uma molécula. Isso é importante, tá? A gente ter bem claro isso. Então, aqui eu tenho uma molécula de gás oxigênio, que é o O2. Aqui eu tenho um átomo de carbono, ok? Isso vai ser importante para quando a gente fizer o balanceamento químico, ok? Então, quando eu tenho mais de um elemento químico, mais de um átomo de um elemento químico, pode ser do mesmo elemento químico ou elementos químicos diferentes. A partir do momento que eu tenho mais de um átomo, eu tenho uma molécula, ok? Então, aqui é uma representação gráfica, né, com desenho dessa reação aqui que aconteceu aqui antes, ok? Então, eu tinha um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio, agora eu continuo tendo um átomo de carbono e 2 de oxigênio, mas eles estão distribuídos diferente, eles se transformaram, mas não surgiu um átomo novo, e nem foi perdido um átomo nessa reação. Ainda estão ali, só estão organizados de formas diferentes, ok? Isso é uma reação química. Então, como eu vou balancear uma equação? Porque quando eu tenho uma equação, nem sempre eu vou ter o valor exato de cada um. Como nada vai se perder, vai sumir,
e nada vai surgir do nada, eu tenho que saber exatamente a quantidade que eu tenho, e tanto nos reagentes quanto nos produtos. Se eu quero ter determinada quantidade de produtos, eu tenho que saber a determinada quantidade de reagentes que eu preciso para que eu obtenha essa quantidade de produtos. Ok? Num laboratório de química, por exemplo, isso é essencial para se fazer qualquer coisa. Para produzir qualquer um shampoo, um sabonete, qualquer produto químico que envolva manipulação em laboratório, é extremamente necessário fazer um balanceamento de equação. Então, eu preciso saber o quanto de nitrogênio, o quanto de hidrogênio, o quanto de oxigênio, o quanto de bicarbonato, o quanto que eu preciso, a quantidade que eu preciso dessas moléculas para produzir determinado produto, ok? Então, é bem importante entender isso. Então, balanceamento de equações. Como eu sei que uma equação está balanceada ou não? Quando eu tenho a mesma quantidade dos reagentes nos produtos. Como eu sei isso? Por exemplo, aqui é uma representação de figurinha, então é mais fácil da gente entender. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, ou seja, eu tenho uma molécula de gás hidrogênio, tá? Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, ou seja, eu tenho uma molécula de gás oxigênio, ok? E eu tenho que ter essa mesma quantidade aqui do outro lado, certo? Não vai sumir átomo nenhum e nem vai surgir átomo novo. São esses que vão se transformar nesses. Então, a mesma quantidade que eu tenho aqui, eu tenho que ter aqui também, certo? Então, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio e eu tenho 1 átomo de oxigênio só. O que aconteceu? Eu tinha 2 átomos de oxigênio. Onde foi parar o outro átomo de oxigênio? Isso não pode acontecer. Então, quando isso acontece, eu sei que essa equação não está balanceada. E aí eu tenho a obrigação de balancear. Para que realmente eu obtenha um produto, essa equação tem que estar balanceada. Para isso, eu vou ter que regular, equilibrar a quantidade de moléculas nos reagentes e também nos produtos, se eu tiver vários produtos. No caso aqui eu só tenho um, certo? Então eu vou ter que observar onde eu vou ter que equilibrar essa equação para que as quantidades de átomos estejam corretas. A mesma quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes, eu tenho que ter nos produtos, ok? Lembrando sempre que reagentes antes da seta e produtos depois da seta. Então, beleza. H2, que são 2 átomos de hidrogênio, mais 2 átomos de oxigênio, eu tenho que formar moléculas de água, H2O, certo? Só que, se eu formar uma molécula apenas de H2O, onde foi parar o outro oxigênio? Então, eu tenho que balancear isso, certo? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que ter 2 moléculas de hidrogênio, de gás hidrogênio. Eu tendo, então, 2 moléculas de gás hidrogênio, ou seja, 4 átomos de hidrogênio, e tendo 2 átomos de oxigênio mesmo, aí sim eu consigo formar moléculas de água, porque daí, o que vai acontecer? Cada molécula de água, cada uma vai ficar com um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio cada um. Então, para eu formar 2 moléculas de água, eu obrigatoriamente tenho que ter 2 átomos de oxigênio e 4 de hidrogênio. Se eu tiver apenas uma molécula de gás hidrogênio, ou seja, 2 átomos de hidrogênio, eu não consigo formar molécula de água. Ou seja, essa reação aqui em cima, antes de estar balanceada, que eu digo, ela não existe. É impossível eu produzir uma molécula de água apenas com esses átomos aqui que estão me mostrando. Então, isso na prática, na prática mesmo, no dia a dia, isso não ocorre. Então, eu só vou formar moléculas de água se eu obtiver 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Aí sim, eu vou produzir 2 moléculas de água. Então, a molécula de água só pode ser produzida de 2 em 2. Apenas uma molécula de água, eu não consigo produzir se eu tiver apenas uma molécula de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio, certo? Então, agora sim, aqui embaixo, eu tenho uma equação química balanceada. E como eu escrevo isso, eu preciso de duas
Lembrando que o 2, esse número maior que está na frente, ele multiplica a molécula inteira. Então, por isso que é importante a gente entender o que é átomo e o que é molécula. Esse 2 na frente, ele multiplica toda essa molécula aqui. E esse número menor embaixo está multiplicando apenas o átomo que está do lado, ok? Então, agora sim, eu tenho 2 moléculas de H2 mais uma molécula, só quando não tem número nenhum, quer dizer, uma só molécula, uma molécula de O2, que foi preciso para produzir 2 moléculas de H2O. Ok? Aí agora sim, aqui embaixo eu tenho uma equação balanceada. É possível, se eu fizer isso no laboratório, com essas exatas quantidades aqui, ó, de átomos, eu consigo obter esse produto. Agora, aqui antes, na equação que não estava balanceada, eu não consigo obter essa molécula. Ok? Tem uma dica para facilitar quando a gente vai balancear uma equação, certo? Essa dica é a palavra, a gente pode colocar como a palavra macho, tá? Mas as letras, elas querem dizer o seguinte: o M do macho significa primeiro eu vou olhar os metais. Primeiro eu vou olhar nessa reação se os metais estão ok, se eu tenho a mesma quantidade de metais nos reagentes, a mesma quantidade de metais nos produtos. Depois eu vou olhar os ametais, tá? Se está na mesma quantidade no reagente, mesma quantidade no produto. Depois o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. Então, reparem que carbono, hidrogênio e oxigênio também são ametais. Então, quando eu for olhar os ametais, eu vou olhar os ametais que não sejam um desses 3, tá? Meu Deus, professora, como assim? Vamos com calma. Vem comigo. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, uma equação química, certo? H2SO4 mais 2 moléculas de NaOH. Teve alguma influência que fez com que essas moléculas aqui se juntassem, se misturassem, reagissem entre si para formar esse produto aqui, que é o Na2SO4 mais H2O, tá? Como eu vou saber se essa molécula está balanceada ou não? E primeiro eu vou olhar, eu vou seguir essa sequência aqui dessa dica que eu falei para vocês, tá? Então, olhem só essa equação aqui de cima e me acompanhem, tá? Primeiro, eu vou procurar quem é o metal nessa reação. Quantos metais eu tenho nessa reação? O metal dessa reação é o Na, que é o sódio, tá? Ele é o metal. Então, ele vai ser o primeiro que eu vou olhar a quantidade. Então, aqui nos reagentes, qual é a quantidade de sódio que eu tenho? Então, onde está o Na está aqui, eu tenho 2 na frente que está multiplicando todo mundo aqui, certo? Então, eu tenho 2 átomos de sódio no reagente. Aí, agora eu vou olhar no produto, se está tudo ok. O Na está aqui. Esse 2zinho, se está multiplicando apenas esse átomo aqui, que é o do sódio. Eu tenho também 2 átomos de sódio. Então, o sódio está tudo ok. O sódio está balanceado, está tudo tranquilo. Não preciso mexer em nada. Olhei o metal. Agora eu vou olhar os ametais que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Que é o enxofre, que é o S, aqui representado pela letra S, tá? Que é o enxofre. Eu vou olhar quantos enxofres eu tenho nos reagentes e vou olhar quantos enxofres eu tenho no produto para ver se está tudo ok. Eu tenho apenas um enxofre aqui no reagente, tá? Lembrando que esse 2 está multiplicando o hidrogênio e esse 4 está multiplicando o oxigênio, ok? Então, se no enxofre não tem número nenhum embaixo, tem apenas um. Tem um enxofre, um átomo de enxofre no reagente. Não tenho mais aqui. Depois, no produto, eu vou olhar quantos enxofres eu tenho no produto. Também eu tenho um. Então, tá tudo ok. Tá tudo balanceado, tá? Aqui. Agora, eu vou olhar o próximo, que seria o carbono. Mas, eu não tenho carbono nessa minha equação química. Então, ok. Se eu não tenho, deixa ele quieto, tá? Aí, eu vou passar para o próximo. Hidrogênio. Agora, eu vou olhar a quantidade de hidrogênio que eu tenho no reagente e a quantidade de hidrogênio que eu tenho no produto.
Quantos hidrogênios eu tenho no reagente? Esse 2 está multiplicando esse hidrogênio aqui. 2 hidrogênios eu tenho aqui. Eu tenho mais um hidrogênio aqui. Só que lembrando que esse 2 maior na frente multiplica essa molécula inteira. Então, isso quer dizer que esse 2 está multiplicando tanto o sódio, quanto o oxigênio, quanto o hidrogênio. Ok? Então, eu tenho 2 hidrogênios aqui, mais 2 hidrogênios aqui. Ou seja, no meu reagente, eu tenho 4 hidrogênios, átomos de hidrogênios. Agora, eu vou olhar lá no meu produto quantos hidrogênios eu tenho. Aqui nessa molécula não tem hidrogênio nenhum, vou olhar aqui no H2O. No H2O eu tenho apenas 2 átomos de hidrogênio. Está faltando 2 hidrogênios. Lembre-se lá, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se eu tenho 4 hidrogênios aqui, obrigatoriamente eu tenho que ter 4 hidrogênios aqui também. O que eu faço? Eu coloco, então, multiplico essa molécula toda aqui por 2. Tá? Então, eu coloco 2 aqui na frente, que nem tá aqui embaixo, ó. Eu vou colocar o 2 grande aqui na frente do H2O. Isso quer dizer que eu estou multiplicando toda essa molécula aqui, ok? No balanceamento de equação, eu nunca vou colocar o número, vou balancear. Balancear é eu colocar o número, colocar a quantidade de moléculas que eu tenho ali, tá? Que eu tenho que ter ali. Esse número sempre vai vir na frente. E esse número sempre vai multiplicar a molécula toda. Eu nunca posso multiplicar apenas um átomo, tá? Por exemplo, modificar esse 2 e colocar um 4 aqui. Eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu estaria modificando o produto, manipulando o produto. E na prática, no laboratório, na reação química, isso é impossível. Não tem como eu fazer. O máximo que eu posso fazer é duplicar a molécula, ou triplicar a molécula, fazer mais moléculas daquela. Mas mexer no átomo da molécula, eu não consigo fazer isso na prática. Então, eu também não vou fazer isso na teoria, certo? Então, eu sempre vou colocar o número na frente da molécula e esse número vai multiplicar a molécula inteira, ok? Então, agora sim, aqui embaixo, eu tenho uma equação balanceada, certo? Então, eu vou ter, então, agora 2 vezes 2, 4. Então, eu terei 4 átomos de hidrogênio. Mas lembrando que esse 2 também vai multiplicar o oxigênio, ok? Então, agora que eu balanceei, coloquei esse 2 aqui na frente, eu vou olhar o próximo, que é o oxigênio, tá? Da minha regrinha ali. É uma regrinha isso, eu vou sempre seguir. Sempre quando eu for balancear uma equação, eu vou seguir essa regra, tá? Vou olhar o oxigênio para ver se está tudo ok. Agora, depois de balancear, depois que eu coloquei o número ali na frente, eu balancei, eu vou olhar o oxigênio. Quantos oxigênio eu tenho no reagente? Eu tenho 4 oxigênio aqui e eu tenho 2 oxigênios aqui. Ou seja, eu tenho 6 oxigênio no reagente. Agora, no produto, eu tenho 4 aqui e esse 2 está multiplicando o oxigênio. 2 aqui, 4 com 2, 6. Então, tá tudo ok. Eu tenho 6 oxigênio aqui no reagente, 6 no produto. Agora, essa equação sim, pode ser viável. Eu posso produzir realmente essas moléculas aqui na prática mesmo, porque agora está balanceado. Ok? Eu tenho a quantidade certa de cada molécula para produzir essas moléculas, para eu ter como resultado essas moléculas aqui. Isso é balancear uma equação. E isso é extremamente necessário na produção de qualquer produto, tá? Desde materiais realmente de fábrica, de indústria, de limpeza, tá? Como de um shampoo, um simples shampoo, é extremamente necessário. Um perfume, qualquer substância química, tá? É necessário essa determinada equação química aqui. Eu determinar uma equação química, eu determinar exatamente a quantidade de moléculas, de substâncias que é preciso para eu ter esse resultado. Então, ali eu coloquei os dois. Aí eu tenho outros 2 exemplos aqui para mostrar para vocês. Também seguindo aquela dica lá do macho, tá? A gente vai sempre seguir essa dica, beleza? Que é o MaCH. Primeiro eu olho os metais, depois os ametais que não sejam
carbono, hidrogênio e oxigênio, e depois eu vou olhar o carbono, e depois o hidrogênio, e depois o oxigênio. Então, toda equação química eu vou fazer isso. Então, lembrando que antes da seta eu tenho os reagentes, depois da seta eu tenho os produtos, ok? O primeiro, que é a primeira coisa que eu vou olhar, quando eu tenho uma reação química, eu quero saber se ela está balanceada ou não, o que eu vou olhar primeiro? Os metais. O M aqui, ó, vou olhar os metais. Quem é o metal dessa reação química? Neste caso, é o alumínio, certo? Então, eu vou olhar o alumínio. Quantos átomos de alumínio eu tenho aqui? 1. Aqui, depois, no produto, eu tenho 1 também. Vou olhar o ametal, que não seja carbono, nem hidrogênio, nem oxigênio, que no caso dessa reação é o cloro. Quantos átomos de cloro eu tenho nos reagentes? Apenas 1 aqui. Quantos átomos eu tenho aqui? Aqui eu tenho 3. Então, o que eu faço? Vou balancear. Se eu tenho 3 no produto, é porque eu tinha 3 no reagente. Então, eu vou balancear. Coloco 3 ali na frente. Ok? Agora, eu vou olhar o carbono. Eu tenho carbono nessa reação? Não. Então, eu pulo o carbono. Vou para o próximo. Hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho no reagente? Agora que eu balancei, eu tenho que contar com ele. Então, conforme eu for equilibrando a reação, eu tenho que ir anotando e levando essa minha anotação em consideração, tá? Porque senão eu nunca saio do lugar. Então, agora que eu balanceei, que essa molécula aqui, eu tenho 3 moléculas dessa, eu também tenho 3 hidrogênios aqui, certo? Aqui eu também tenho 3 hidrogênios. Quando tá entre parênteses aqui, ó, e o número embaixo, esse número embaixo quer dizer que está multiplicando todo mundo que está dentro desse parênteses, ok? Se eu não tenho nenhum número aqui dentro e eu tenho um número fora só do parêntese, quer dizer que ele está multiplicando todo mundo que está dentro do parêntese. É matemática, beleza? Equação matemática. Aqui na química também é a mesma coisa. Então, esse 3 vai multiplicar todo mundo aqui, ou seja, eu vou ter 3 hidrogênios aqui e mais 3 aqui. Ou seja, no meu reagente, eu vou ter 6 átomos de hidrogênio. Agora, tem que olhar no meu produto. Eu tenho 6 átomos de hidrogênio no meu produto? Não, eu tenho apenas 2. Olha só. O que eu vou fazer? Vou balancear. Para eu ter 6 hidrogênios no meu produto, eu vou colocar o 3 na frente e agora sim eu tenho 6. 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. Eu tenho 6 átomos de hidrogênio aqui e 6 de hidrogênio aqui. Agora eu vou olhar o oxigênio. Quanto oxigênio eu tenho no reagente? Eu também tenho 3 aqui, ó. Esse 3 está multiplicando todo mundo dentro do parênteses, lembra? Então, eu tenho 3 átomos de oxigênio no reagente. Quantos oxigênios eu tenho no produto? Esse 3 multiplica todo mundo aqui. Então, eu tenho 3 átomos de oxigênio e tá tudo certo. Agora sim, essa equação está balanceada. Agora sim, essa equação realmente existe. Ok? Outro exemplo aqui embaixo. Opa. Vou olhar, seguir o mesmo. Dica aqui, ó, do macho aqui em cima. Primeiro eu vou olhar o metal, depois a metal, depois carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem é o metal dessa reação? O ferro. Quantos átomos de ferro eu tenho no meu reagente? 1, apenas 1. Lembrando que esse 3 aqui está multiplicando apenas o que está dentro do parênteses, ok? Então, eu tenho 1 átomo de ferro no reagente. Só que no meu produto eu tenho 2 átomos de ferro. Esse 2 sim está multiplicando ferro aqui. Então, eu tenho 2 átomos de ferro aqui e 1 aqui. O que eu devo fazer, então? Vou balancear. Se eu tenho 2 átomos de ferro no meu produto, é porque eu tinha 2 átomos de ferro no meu reagente. Então, eu balancei o ferro, ok? Agora, eu vou olhar o ametal. Tem algum ametal sem ser carbono, hidrogênio, oxigênio? Não. Então, eu pulo esse ametal e vou direto no carbono, ver a quantidade de carbono. Quantos carbonos eu tenho nos meus reagentes? Aqui eu tenho apenas 1. Lembrando que esse 2 está multiplicando o hidrogênio, esse 3 está multiplicando o oxigênio. O carbono eu tenho apenas 1 átomo no reagente. Agora, no produto, esse 3 aqui está multiplicando todo mundo que está aqui dentro, certo? Então, percebam que aqui, no caso dessa reação, eu tenho um 3 dentro do parêntese e um 3 fora. Esse 3 de dentro do parêntese está multiplicando apenas o oxigênio. E esse 3 fora do parêntese está multiplicando tudo que tem dentro do parêntese.
Então, no caso do carbono, apenas esse 3 de fora que eu vou levar em consideração, ok? Então, eu tenho 3 átomos de carbono. Com isso, então, se eu tenho um só aqui, eu tenho que balancear. O que eu faço? Coloco 3 na frente da molécula inteira. Aí, nesse caso, eu vou ter 3 átomos de carbono, como aqui eu tenho 3 átomos de carbono. Tá tudo ok o carbono. Agora, eu vou olhar o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Esse 3 está multiplicando tudo que tem aqui dentro. Então, eu tenho 3 hidrogênios aqui, mais esses 2 que eu coloquei depois. Então, esse 2 vai multiplicar a molécula inteira. Então, o que eu faço? 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 átomos de hidrogênio aqui. Mais 3 vezes 2, 6 também. Então, eu tenho mais 6 átomos de hidrogênio aqui. Ou seja, no meu reagente, eu tenho um total de 12 hidrogênios. Agora, eu vou olhar no produto. Eu também tenho que ter 12 hidrogênios no produto. Quanto eu tenho? Apenas 2. O que eu tenho que fazer para obter 6 hidrogênios aqui? Eu coloco 6 na frente. 6 vezes 2, 12. Agora sim, eu tenho 12 átomos de hidrogênio aqui, ok? Agora eu vou olhar o oxigênio. No meu reagente, quantos átomos de oxigênio eu tenho? Então, 2 vezes 3, 6. 6 átomos de oxigênio aqui. Mais 3 vezes 3 é 9. Mais 9 átomos de oxigênio aqui. 6 com 9, 15. 15 átomos de oxigênio no meu reagente. No meu produto, eu também tenho que ter 15 átomos de oxigênio. Então, eu tenho 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho 9 átomos de oxigênio aqui. Mais 6 átomos de oxigênio aqui. 9 com 6, 15. E tá tudo certo, ok? Então, 15 oxigênios aqui, 15 oxigênios aqui. Agora sim, essa molécula está, essa reação química está balanceada, devidamente balanceada. Nada se perdeu, nada surgiu nessa reação, apenas se transformou. Apenas mudou, as moléculas, elas mudaram de conformação, ok? E surgiram novas moléculas. Então, aqui antes, nos reagentes, ó, percebeu? Não tinha molécula de água, H2O. Mas agora eu tenho 6 moléculas de água, certo? Então, não surgiu água do nada. Os átomos da água, hidrogênio e oxigênio, estavam aqui já antes. Apenas houve uma transformação, uma reação química que rearranjou as moléculas, os átomos nas moléculas e produziu um resultado diferente, ok? Isso é equação química. E por isso que é importante a gente balancear uma equação química, certo? Para a gente realmente obter moléculas. Então, nada surge do nada, né? Nada se cria, nada se perde e tudo se transforma realmente. Quando se fala em equação química, é isso realmente que acontece. Belezinha? Então, na próxima aula, a gente vai ver uns tipos de reações químicas, porque tem alguns tipos diferentes aí que a gente vai ver. Belezinha? Então, até mais, pessoal. Bons estudos!